pouquinho aqui e nos manter firmes e fortes, pelo menos no nosso entendimento, nos caminhos do Senhor. E às vezes fazemos cobranças exageradas dos nossos filhos, dos nossos netos, e nós mesmos não estamos nos cobrando o tanto quanto cobramos dos nossos descendentes. Nós não queremos que eles se percam, mas nós também muitas vezes não estamos dando o exemplo. Nós não estamos sendo a referência para que eles olhem e digam: eu quero ter a mesma fé que o meu pai, que eu quero ter a mesma fé que a minha mãe tem. Porque muitos pais, amados, dizem: vá, meu filho, para a igreja, vá para a escola bíblica dominical, vá lá ouvir o pastor, você está precisando, mas você fica em casa. Nós muitas vezes ficamos em casa e dizemos: meu filho, vá para a igreja. De que forma você acha que o seu filho está olhando para você? Por que você se julga uma pessoa que está bem nos caminhos do Senhor, a ponto de dizer somente para o seu filho ir, achando que você talvez não está, você talvez está muito preparado até para ser arrebatado? Entenda uma coisa: a convicção deste homem, ela não é somente pelas palavras, é pelo exemplo, é pela vida, é pelas experiências que os seus filhos e os seus netos poderiam acompanhar e poderiam também saber. O meu pai, o meu avô, eu não tive a oportunidade de conviver com meu avô, mas as pessoas falam que o meu avô tinha uma fé inabalável. É assim que eu e você precisamos ser vistos pelos nossos filhos. É assim que os nossos netos precisam nos ver. Pode ter certeza que os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho, porque verão na minha vida Deus, verão na minha vida o quanto Deus tem sido bom para comigo, porque eu tenho dado exemplo. Eu não tenho como cobrar, eu não tenho como esperar que os meus filhos, eles tenham fé em Deus, se eu não demonstro isso na prática. Eu estou me sentindo muito seguro, a ponto de achar que eu não preciso ir à igreja. Mas os meus filhos, sim, os meus filhos, eles precisam ir para a igreja, para que eles se consolidem na fé. Você está pensando totalmente errado. Você nunca poderá dizer que você e os seus filhos seguirão os caminhos do Senhor. Há uma responsabilidade grande sobre nós, queridos. Recai uma responsabilidade grande sobre mim, sobre você que é pai, sobre você que é avô. Por isso eu perguntei aqui quantos já são pais e quantos já são avós. Os meus filhos terão a mesma fé que eu tenho, se eu for exemplo. Os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho, se eu na prática mostrar isso a eles. Eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade grande diante de Deus. Daniel Berg e Gunnar Vingre, amados, doaram suas vidas para pregar o Evangelho. Seus filhos acompanharam toda essa trajetória. Hoje nós temos a Assembleia de Deus com uma história de 109 anos. São 109 anos de 2 missionários que deixaram um legado não só para as próximas gerações, mas para os seus filhos. E os seus filhos podem se orgulhar e dizer: o meu pai Daniel Berg, o meu pai Gunnar Vingre, ele sim foi um homem de Deus, se doou e se dedicou pela obra de Deus. Será que o seu filho pode dizer isso a seu respeito? Será que o seu neto, ele vai poder ouvir se ele não ver em você? Será que ele vai poder ouvir isso de alguém que conviveu com você? Como nós estamos encarando isso, amados? Josué
para que ele pudesse dizer isso. Ele sabia da responsabilidade dessas palavras. Mas não só eu, e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: eu me esforçarei e me dedicarei para mostrar aos meus filhos e aos meus netos o Deus que eu sirvo. E todos nós temos essa grande responsabilidade, amados. Se queremos ver as próximas gerações, se queremos ver os nossos filhos e os nossos netos servindo a Deus com alegria, dedicados a Deus, tementes a Deus, se queremos ver os nossos filhos ocupando as melhores posições porque temem a Deus, eu preciso dar exemplo. Eu preciso ser esse exemplo. Deus sempre cobrará isso de nós, amados. Dentro da minha casa, eu sou o pastor. Você, homem de Deus, é o pastor dentro da sua casa. Você, mulher de Deus, é a mulher sábia que edifica a sua casa, que com sabedoria, juntamente com seu esposo sacerdote, conduzem os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu preciso ter isso muito forte dentro do meu coração. Uns esquecem a sua família e se preocupam muito mais com os que estão fora. Uns estão ganhando muitos lá fora, mas estão perdendo os de dentro. Filhos de pastores, filhos de líderes estão se perdendo porque os seus pais preferem dedicar-se mais aos que estão de fora, aos que estão fora da sua casa. Amados, sempre seremos chamados atenção à nossa primeira igreja, e a nossa primeira igreja é a nossa família. A sua família pode estar correndo perigo e você precisa agir imediatamente. Você precisa agir ligeiramente. Aí sim você vai declarar: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, porque no que depender de mim, vou ensiná-los a palavra. No que depender de mim, vou ensiná-los a orar. No que depender de mim, vou caminhar junto com eles para a igreja. No que depender de mim, vou ensiná-los a evangelizar. No que depender de mim, vou me orgulhar do Senhor. E aí eu vou poder dizer em alto e bom som: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, porque eu estou dando exemplo. Eu estou dando exemplo para que eles sigam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quem mais eles vão se espelhar? Eles querem se espelhar em você. Em você. Em você. Eles querem olhar para o pai deles. Eles querem olhar para a mãe deles. Eles querem olhar para os avós deles e dizer: o meu avô teme a Deus. Eu admiro a fé do meu pai. Eu admiro a fé da minha mãe. E por isso eu vou acompanhar essa mesma trajetória, porque eu sei o quanto ele era feliz. Eu sei o quanto eles são felizes por temerem a Deus. Então, queridos, você tem uma grande responsabilidade dentro da sua casa. Se forem filhos biológicos ou filhos espirituais, Deus te chamou para dar exemplo. Ser exemplo dos fiéis. Louvado seja Deus. Eu não vou me estender, amados, muito, porque nós já estamos com o horário
extrapolado, mas queria que todos ficassem em pé nesse momento, crendo, queridos, que nós, dentro da nossa casa, se nós ainda não temos filhos, mas temos uma esposa, se nós ainda não temos filhos, mas temos um esposo, por favor, queridos, a sua família está em primeiro lugar depois de Deus. Sua família é prioridade. A proteção, o ensinamento da palavra, a dedicação a eles está em primeiro lugar. E isso vai lhe dar todo o respaldo para dizer a Satanás e aos seus demônios, ou aqueles que preferem servir a outros deuses. Vocês podem até servir a outros deuses, mas o meu esposo, serviremos a Deus. A minha esposa, serviremos a Deus. Minha esposa e meus filhos, serviremos a Deus. Meu esposo, minha esposa, meus filhos e meus netos servirão a Deus como eu sirvo. Declare isso em nome do Senhor Jesus e viva intensamente para que isso aconteça. Isso não podem ser apenas palavras. Isso eu e você precisamos viver na prática. Nossa família depende de nós. Feche os seus olhos nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos orar por você, meu irmão. Nós sabemos o quanto nossa família, nossos filhos, nossos netos, nosso cônjuge pode estar passando por situações difíceis. Teus filhos podem estar passando por conflitos. E o que você deve fazer? A primeira coisa com que você deve se preocupar é ser um exemplo para ele. A primeira coisa que você deve se preocupar é ser exemplo diante das situações. Porque pode até demorar o retorno dele ou dela, mas eles sempre vão ter na memória de que o seu pai nunca abandonou Deus, de que a sua mãe sempre foi fiel à palavra de Deus, de que seus avós foram determinados em seguir a Deus. Glória a Deus. Seus filhos, seus netos, sua família, sua esposa, seu esposo, lute incansavelmente. Priorize-os. Priorize a sua família. Priorize-os de dentro da sua casa. Priorize aqueles que Deus te deu para cuidar. É a sua primeira preocupação. Ganhe os seus. Jejue pelos seus. Incansavelmente. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nada é impossível para Deus. O teu filho, a tua filha, o teu neto, o teu esposo, a tua esposa, onde estiverem neste momento, Deus
através do seu Espírito Santo, pelo teu clamor nessa noite, pelo teu compromisso que assume nessa noite. O Espírito Santo de Deus visita os seus filhos. O Espírito Santo de Deus visita a tua família. O Espírito Santo de Deus toca neste momento. Assuma o compromisso diante de Deus.